Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1 em diante. Nós estamos, que é chamado Noite da Restituição, e Deus tem uma palavra entender com os irmãos, o livro de Ruth. E olhe para mim aqui. O livro de Ruth, amados, ele é composto de 85 versículos. E quando se estuda o livro de Ruth, uma coisa nós aprendemos. Aprendemos a saga de uma família que luta para o bem-estar da sua própria família, de um homem que luta pelo bem-estar da sua família. A história de Ruth, amados, ela está inserida no período em que os juízes julgavam Israel. O capítulo 1 do versículo 1 diz que nos dias em que os juízes julgavam, a história de Ruth está inserida nesse período. E justamente em Juízes capítulo 6, quando um juiz chamado Gideão, ele escondeu-se ali no lagar para salvar o resto de trigo e o resto de semente que os midianitas estavam ali invadindo. O livro de Ruth, amados, a história de Noemi, a história de Elimeleque, acontece naquele período da invasão dos midianitas, quando a Bíblia diz que vinham os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. A Bíblia diz que havia fome em Israel, o povo não tinha o que comer, não havia trabalho, porque diz a Bíblia que a terra ela não gerava, e a terra estava morta, a terra não tinha aproximadamente nada para dar. Então, o livro de Ruth, a história, é uma história de uma família que luta, de um homem que decide sair do seu lugar em busca de dias melhores, mas mal sabia Elimeleque que ele padeceria e que aquela família iria pagar um preço muito alto. Quando eu leio e quando eu estudo o livro de Ruth, uma coisa eu começo a aprender, que não adianta nós fugirmos das crises, que não adianta nós fugirmos dos problemas, das dificuldades e de todas as intempéries que se avolumam em nossa embarcação. Uma coisa é certa, não adianta nós sairmos, porque o fato de nós não termos um pão sobre a mesa, não significa que Deus não esteja conosco. Tem muita gente que diz a porta fechou, é porque Deus não está nela. Uma porta fechada não significa que Deus não esteja nela, porque se isso fosse verdade, o paralítico que fora conduzido pelos 4 amigos, conforme Marcos capítulo 2, eles deveriam voltar, porque todas as entradas possíveis estavam fechadas, mas a Bíblia diz que eles criaram uma porta e o milagre aconteceu. Amado, você precisa entender que uma porta, para Deus abrir, ela tem que estar fechada. Tem muita gente que diz: Senhor, a porta está fechada. A porta está fechada é porque Ele vai abrir para a glória do nome dEle. Nós temos que entender isso. Elimeleque, ele toma uma atitude e dá uma ordem, dado a cultura judaica, e ele manda Noemi arrumar a mala, arrumar o malom e o quilion, e a Bíblia diz que eles vão migrar nas terras de Moabe. Mas esta família sofreu muito, e analisando os 85 versículos, eu comecei a tirar esta mensagem: as perdas de Noemi. Preste atenção. A primeira perda de Noemi está no versículo 1 do capítulo 1. A Bíblia diz que ela saiu, e o verbo sair é um verbo de ação. A primeira perda de Noemi foi a perda que nós chamamos perda geográfica. Ela vai ter que sair de Belém e vai migrar nas terras de Moabe. Ela tem que sair do meio da sua igreja, do meio dos seus parentes, do meio dos seus amigos, e diz-nos a Bíblia que ela vai migrar nas terras de Moabe. Então a primeira perda de Noemi nós chamamos perda geográfica. Para onde Elimeleque fora? Diz a Bíblia que ele fora para as terras de Moabe, que ficava a 80 quilômetros de Judá. E os amados sabem que os moabitas, eles descendem de Ló. E era um povo, na verdade, idólatras, e de muitos deuses que os moabitas adoravam. Eles adoravam um deus chamado Cosmos, que passados algum tempo ali,
a Bíblia diz que Elimeleque morre. A palavra Elimeleque significa Deus é meu rei, mas na verdade Elimeleque não era guiado por Deus, Elimeleque não era guiado pelo Espírito, porque ele tomou uma atitude precipitada. E ali nós não sabemos a causa da morte de Elimeleque, só sabemos que passado um período ele morreu. Então Noemi vai ter que comprar o primeiro caixão da sua vida. Mal sabia ela que ela ainda compraria 2 caixões. Mal sabia ela que ela iria para o cemitério mais 2 vezes. Ela perdeu a família, ela perdeu aquele que gera alimento, pois na cultura judaica quem traz o alimento é o homem. Na cultura judaica quem gera o bem-estar, a proteção. Ela perdeu a figura do homem na sua casa, ela perdeu o marido, o chefe, ela perdeu a cabeça, ela perdeu ali aquele que dava ordens e delegava. Veja a situação de Noemi, ela entra numa expectativa, mas mal sabia ela que ela perderia o seu marido. A terceira perda de Noemi, nós chamamos perda de continuidade. Versículo 5, a Bíblia diz que passado um período da morte de Elimeleque, morre Malom. E passado um período da morte de Malom, morre Quilion. Ela perdeu agora aquilo que nós chamamos na cultura judaica de continuidade. Ela vai enterrar Malom, depois de alguns dias vai enterrar Quilion. Na verdade, ela estava enterrando a história da sua família. Por quê? Porque na cultura judaica os filhos geram a continuidade da genealogia. Na cultura judaica o filho gera a continuidade da história da família. Agora, os que iriam gerar estão dentro de um caixão, estão sendo colocados na terra. A história desta mulher está sendo apagada. A vida familiar desta mulher está sendo neutralizada. Satanás, sabe por que eu digo Satanás? Porque Moabe é um retrato dos nossos inimigos. As terras de Moabe engoliram, abriram a sua boca e começaram a engolir a família de Noemi, os sonhos de Noemi, as promessas de Noemi, aquilo que Deus. Mas nesta noite eu quero já começar a profetizar que as terras de Moabe e os moabitas não terão sorte sobre a minha e sobre a sua família. Aleluia! Apesar de que os moabitas tendem com a situação de apagar a nossa história, mas olhe para mim e levante a sua mão direita se você crê. Ninguém vai apagar a história da tua família, ninguém vai apagar a história do teu ministério. Que vocês me chamem de Noemi, vocês têm que me chamar de amargura, de amargo, porque tal é a minha vida está assim. Deixa eu entender algo com vocês aqui. Quando o homem perde o lado geográfico, ele pode recuperá-lo. Quando o homem perde a família por uma morte, ele pode recuperar. Quando o homem perde o lado da continuidade, ele pode recuperar. Mas quando o homem perde a fé, a certeza, quando o homem perde a motivação, aleluia, segura aí, quando o homem perde a esperança, quando o homem perde a certeza de que as coisas vão mudar, quando a mulher perde a certeza de que a família será restaurada. Amados, o homem que vive sem fé, ele neutraliza a ação de Deus na vida dele. Quando o homem não tem fé, ele neutraliza o agir de Deus na vida dele. Noemi está dizendo: eu não acredito mais em nada. Eu não acredito mais em nada. Eu não creio mais em nada. Noemi está dizendo: daqui para frente minha vida será amargura. Mas olhe para mim, Deus colocaria o tempo de restituição na vida de Noemi.
Noemi nem sabia que Deus iria mudar a história dentro desta palavra nessa noite. Você entrou aqui amargurada, achando que não vai dar certo, achando que tua vida acabou. Olhe para mim, o tempo da restituição chega na sua vida.